Fala pessoal do Meteoro Repórter, hoje temos uma live importantíssima aqui no Meteoro Brasil. A gente vai conversar com a Jennifer Lamourier, que é ex-esposa do Leonardo Stoppa, sobre o caso do Leonardo Stoppa. Eles que fizeram duas lives importantíssimas na mídia livre. Ela está acompanhada pelas advogadas dela, que é a Edna Teixeira, a doutora Edna Teixeira, e a Bruna Morato. Vamos ter também a companhia do Adriano Felipe, do canal Reflexões Contemporâneas, e também do Vitor Panchorra, que foram dois comunicadores que também abordaram o caso. A gente falou sobre esse caso aqui no Meteoro, e a gente vai de vinheta antes de chamar a Jennifer e as advogadas. Vamos lá para a gente poder seguir, gente. Vamos de vinheta. É isso, gente. Essa vai ser uma live de duas partes, tá? A primeira parte vai ser a nossa entrevista, a segunda parte vai ser o comentário entre os comunicadores. Deixa eu chamar os comunicadores. Primeiro, o Vitor Panchorra. Vitor, obrigado por você ter vindo aqui com a gente. O Adriano Felipe também está aqui conosco. Vamos chamar as doutoras Bruna Morato, minha amiga e também, que já teve em outros casos aqui, a doutora Edna Teixeira, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, e por último, a pessoa mais importante da live, Jennifer, seja muito bem-vinda. Opa, acho que deu um probleminha técnico. Vamos ver aqui só. Estamos todos aqui juntos e vamos chamar a convidada principal dessa live, Jennifer Lamourier. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado por ter topado uma entrevista aqui com a gente do Meteoro Brasil. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu agradeço um imenso carinho e eu queria começar falando que a gente se conheceu depois que eu expus a minha história. Nós já iríamos expor a história, independente do que aconteceu com a outra parte. Nós já iríamos expor, porque era algo que eu tinha uma necessidade, depois de ter sido tanto tempo massacrada nas redes sociais, com a minha imagem, com a imagem da minha filha, com a minha história, de forma pejorativa, denegrindo quem eu sou como mãe, como mulher e como pessoa. Eu precisava expor isso ao público. E também queria deixar bem claro que quando a dor é do homem, né, quando o homem leva alguma dor, ele é tido como um coitado, nesse caso, um coitado que surtou porque a mulher fez algo que deixou ele em surto, e por isso justifica-se todas as agressões e as atitudes que vêm da outra parte. Quando foi a minha hora de me expor, eu fui interpretada como uma fofoqueira, e eu não sou uma fofoqueira. Eu sou uma mulher que estou fazendo uma denúncia sobre o que eu vivi. Não tem nada a ver com fofoca. Acho que vocês deveriam pensar um pouco antes e separar as situações, porque quando a gente faz uma denúncia, é quando a gente não está aguentando mais. No meu caso, eu já não estava aguentando mais. Bruna, você pode começar introduzindo as informações que a gente vai abordar aqui na live? Posso, com certeza. Então, mais uma vez, agradecer a atenção, agradecer toda a dedicação que vocês têm com relação à exposição da verdade, porque, na verdade, o objetivo da Jennifer é a recomposição da imagem dela, porque ela foi, de maneira muito violenta, agredida, foi criado um estereótipo a respeito de uma mulher que, conforme eu já havia dito antes, nunca existiu. Essa mulher descrita nas mídias pelo Leonardo Stoppa não é uma mulher que existe. Ele criou um estereótipo de mulher, de ex-mulher, para contar uma história que nunca foi real, porque a história que ele coloca não é a história que é verdadeira, não é o que aconteceu. Trabalhando um tema em que ele fez um gancho dizendo que era político e também nunca foi político, ele nunca teve essa relação política que ele diz ter, né, para explorar e principalmente, que é o que mais me preocupa, para pedir Pix em nome de uma criança, direcionando esse valor para a conta de uma terceira pessoa que não ele, alegando suposta situação de vítima, então se vitimizando de algo que ele deu causa. Então ele alegava que não podia ver a filha, alegava que não tinha condições de visitar a criança porque estava impedindo, sendo que nunca houve esse impedimento. Tanto é verdade que ele nunca conseguiu levar uma prova, já que ele disse que isso estava acontecendo, já que isso na cabeça dele era verdade, dessa proibição.
porque não existe esta proibição. No campo processual, na vida real, isso não existe. Não existe um único documento em que ela pede esta suspensão, essa proibição, até todas essas violências começarem, eu me refiro à circunstância atual, assim como não existiu nenhuma determinação, nenhuma ordem que constituísse essa história que ele contou. Então, eu acho que a oportunidade que ela tem é o fato dele ter transformado este caso, que é um caso realmente da vida privada, em algo público, algo de interesse público, ter buscado engajamento político em cima disso, ter buscado maneiras de ganhar dinheiro com a exposição de uma história que ele inventou, usando a foto da filha, que é uma filha real, que no fim das contas é a maior vítima, a maior prejudicada de tudo isso. Porque se por um lado ela teve a mãe ameaçada, ela teve a mãe estereotipada, e essa mãe é a única pessoa que realmente cuida dela, se preocupa com ela. Por outro lado, aquele pai que se transveste de uma figura de super-herói que não existe na rede social, ela nunca teve na vida real. Então, na verdade, é uma menina prejudicada das duas formas, e principalmente por essa exposição. Mas, por outro lado, se transformou numa fonte de renda, porque se transformou num meio dele sensibilizar as pessoas, para que as pessoas sensibilizadas com isso passassem a fazer doações para uma conta que sequer é dele. E por que ele fazia e agia dessa forma? Porque a partir do momento em que ele começa a receber esses valores na conta de um terceiro, esses valores não entram para englobar os rendimentos dele. Esse valor não passa a englobar a pensão alimentícia que vai para a própria filha. Então, chegamos ao absurdo dele explorar a imagem da filha para ganhar dinheiro e sequer ter a decência de pagar uma pensão proporcional ao rendimento que ele tem, porque o que ele declara de rendimento, pasmem, é inferior a 2 salários mínimos. Então, há uma situação muito complicada, e eu acho que é por isso essa tentativa de ocultação de provas, e o medo que ele passou a ter, porque de repente, quando a Jennifer apareceu a primeira vez, ele começou a se posicionar assim: vamos colocar uma pedra nesse assunto, eu não quero mais falar desse assunto, eu não quero mais explorar esse assunto, porque pessoas já sofreram. Na verdade, a pedra que deveria ser posta sobre esse assunto é a pedra da verdade. Aí o que deveria ser dito a respeito desse assunto é verdade. Isso até então nunca havia sido dito, porque ela se calou durante todo esse período. Então, não é aqui uma exploração da vida privada, tampouco uma exposição de um programa, vamos fazer fofoca sobre esse tema, não. Aqui é a reconstituição de uma situação de fato que envolveu seguidores que tinham o objetivo de ouvir sobre política, que foram orientados de maneira absolutamente errada, porque os comentários que ele fez, até sobre política, foram errados, porque ele diz que a esquerda está destruindo a família, porque a esquerda teria solicitado a revogação da lei de alienação parental, quando, na verdade, isso foi uma atitude da esquerda e da direita, e principalmente trabalhada pela direita, quando, na época, a ministra Damares, hoje não mais ministra, mas alguém que ocupa um cargo político, faz essa solicitação. Então, isso não partiu da esquerda como ele quer tentar justificar. Então, se essa era a justificativa, já começa que a justificativa é mentirosa. Ele foi para a direita, por que quis? Ele foi para a direita porque, neste momento, ele achou mais lucrativo, e não por conta da revogação ou do pedido de revogação de uma lei cuja solicitação vem da direita. Então, existe uma incoerência em quem é essa pessoa, existe uma incoerência do que ele está buscando, qual o objetivo que ele tem. Manter a mentira, continuar trabalhando em cima disso, e é isso que nós queremos recompor. Acho que esse é o objetivo. Doutora Edna, Jennifer, não sei se vocês querem falar. Acho que a doutora Edna está mutada, só precisa desmutar. Eu quero cumprimentar todos, o Panchorra, o Adriano, a Jennifer, a Bruna e o Paulo Zambarda. Muito obrigada pela oportunidade. É importante que a gente possa falar em todos os canais para que as pessoas possam tomar conhecimento do que está acontecendo com a Jennifer. Por muito tempo, a Jennifer ficou calada, por quase 3 anos sendo atacada, sendo linchada virtualmente, e a dor dela era grande, e, consequentemente, a nossa também, porque nós somos mulheres, e mesmo os homens que conseguem ser empáticos com as dores das mulheres também sofrem. Então, eu quero, nesse momento, render homenagem a Jennifer, que é uma mulher poderosa, empoderada,
uma mulher equilibrada, que mesmo passando por tudo que ela passou e que eu enfrento desde o início, junto com ela, tem se mantido esta pessoa que se mostrou agora. Vocês viram na abertura da fala dela. É uma fala, gente, de mulher admirável, de uma mulher forte. Ela é uma excelente mãe. Eu acompanho de perto. Eu falo com a Jennifer 3, 4, 5 vezes por dia. Então, eu não estaria aqui. Eu sou uma mulher já experimentada, não sou uma advogada iniciante, nem de porta de cadeia, não sou uma pessoa que estou buscando causas de forma alguma. Eu estou aqui porque eu acreditei e acredito na verdade dela, porque tem provas, porque isso é real. Não adianta a pessoa ir para as mídias e nós não iríamos nos comprometer a nossa carreira, o nosso nome e a nossa imagem para defender uma pessoa que estivesse mentindo ou criando factóides, como diz o ex-esposo dela, o agressor. Hoje, a Jennifer está presa, é prisioneira, por causa das ameaças que foram ditas na live. Nós não viemos aqui a público com nenhum objetivo diferente daquele de proteger a Jennifer, de trazer a verdade dela. E nós divulgamos sempre fatos jurídicos, facilmente comprováveis, fatos verídicos. É isso que nós trazemos para cá. Nós não estamos aqui baseada no senso comum, de forma alguma. Então, Jennifer, a minha primeira fala desta hora agora é te homenagear, é te parabenizar, é te dar força, segurar na sua mão. Nós, mulheres, que, diferente do que foi falado, nessas 50, 28, 30, milhares de mulheres que pode se juntar a você, é porque sente a sua dor, é porque tem empatia. Não é interesse nosso, quando nós viemos aqui a público falar, cancelar ninguém, cancelar nenhum canal. E os canais que estão falando, como o Panchorra, o Adriano, desculpa, não lembro o nome do teu canal, desculpa, depois você fala. Reflexões Contemporâneas, estou dando aqui. Pronto, fale. O Pedro Zambarda aqui da Meteoro e de outros canais que ele fala. Sabe por que vocês estão falando? Porque vocês têm uma responsabilidade, compreende a responsabilidade social de um canal que é visto por muitas pessoas, de um público tão importante, de grande relevância, que alcança milhares de pessoas aqui com seus conteúdos. E suas falas eventuais sobre isso é muito importante. É por isso que vocês estão falando da dor da Jennifer. Vocês não estão pensando em si próprio, não estão pensando, eu quero likes, quero ganhar dinheiro, quero monetizar. Vocês estão pensando, abraçando a Jennifer. É por isso que eu quero agradecer. Eu te agradeço, Zambarda, eu te agradeço, Adriana, eu te agradeço, Victor Pachorra, porque quando você dá espaço para a Jennifer, porque tem outros canais que não estão dando e que poderiam dar, é porque vocês entendem a dor dela. E eu vi cada um de vocês dando crédito e dizendo que não é uma simplesmente fala, ela tem prova, ela mostra, e ela dá a demonstração da verdade. Cada vez que ela fala, ela emite, ela transmite verdade, ela transmite confiança. E a você, Jennifer, eu rendo tributos. E muito obrigada. Obrigada, Edna, obrigada. Muito obrigada. Vocês querem puxar por alguma questão? A gente tem alguns fatos para apresentar, tem também áudios, tem algumas provas, tem alguma Pedro, coisa que vocês querem puxar? Eu acho que você deve apresentar e aí ela fala sobre isso. Pode mostrar? E a Jennifer fala sobre o caso, entendeu? Fique à vontade. Você quer puxar aquele áudio que ele fala a seu respeito, Jennifer? Vamos começar por ali? Pela ordem das Pode. Vocês, né, teve um áudio que está rolando nas redes sociais. Eu não quero repetir esse áudio, porque é algo muito ruim, me dá gatilho, é algo ruim. Tá. Que ele faz apologia, ele já vem fazendo esse discurso de apologia à morte e ao assassinato, né, seguido de morte. É o que tem me deixado bastante assustada. É o da reportagem do DCM, né? Isso. E aí é isso, assim, eu acho que quando mexe com a emoção, né, eu fico meio assim, e essa sensação de
de ser um alvo direto desse tipo de discurso, né? Porque ele me pega de exemplo, eu sou um alvo direto desse tipo de discurso. Ele não fala meu nome direto, mas fala minha ex, a mãe da minha filha. Então é muito ruim você estar sempre com um alvo em você, né? De forma digital e de forma pessoal, porque a gente nunca sabe em que momento algo que é falado pode se concretizar. Então, eu fico sempre assim, num lugar de susto, de medo. É isso. E esse áudio aí, qual áudio que vai passar agora primeiro? A gente tinha conversado, né, antes de começar a live, o vídeo, na verdade, que é gravado aqui, tem um áudio que ele faz acusações a seu respeito, tem uma minutagem aqui certinho. Eu vou rodar ele, então. Se me permite, antes de rodar, vocês me permitem uma parte, rapidamente? Vai lá. Eu tive a experiência difícil e péssima experiência de comprovação, né? Tendo um debate com o Estopa lá no meu canal. E ele realmente utilizava o argumento, né? Por muitas vezes ele utilizou o argumento de que as leis que protegem as mulheres são o verdadeiro motivo de os homens agredirem as mulheres e depois tirarem até a própria vida. Eu acho que essa foi uma das ameaças mais, assim, veladas, porém nem tanto, né? Porque parece que ele estava dando uma justificativa para ele próprio. E eu falei, inclusive, no ar, né, que eu falei assim, cara, só por essa colocação sua, se eu fosse a vítima, eu já teria impetrado mais uma medida protetiva, porque isso simplesmente, parece que é um apito de cachorro para outros justificarem as suas agressões, né? É uma coisa bem absurda mesmo. Só para contextualizar a vergonha que eu tô aqui, inclusive, de estar aqui como homem, né, e a gente ainda ter que discutir isso aqui nesse âmbito familiar e das pessoas. É extremamente difícil mesmo estar aqui tentando explicar algo tão absurdo, né? Algo básico, né, Vitor? Esse é o problema. Pode falar, Edna. Só uma parte rapidinho que dá para vocês, para vocês falarem, tá, gente? Uhum. É só porque, conforme o Panchorra falou, né, ele disse que a medida protetiva é só um papel, que o homem atinge a mulher e depois se mata. E, baseado nisso, hoje, quem está presa é a Jennifer, impedida do seu direito de ir e vir, por medo de morte. Medo de morte. A filha do casal de 7 anos está sem condições de ir para a escola, porque a mãe não pode deixar, por causa do risco de morte. Uhum. Isso é doloroso e é grave. Olha só. É isso. É isso. Bom, pode falar, Jennifer, vai lá. Não, eu ia falar que isso é uma coisa que me incomoda muito, desde que esse discurso começou na internet velado, não tão descaradamente assim, que eu comecei a receber alguns prints, algumas pessoas me avisando da seriedade da situação, eu comecei a perder sono, eu comecei a ficar nervosa, né, assim, em estado de alerta constante, é como se o tempo todo eu estivesse voltando para aquela situação anterior, e tudo isso tem sido para mim muito forte. Você descreve naqueles vídeos, né, ele tentando derrubar a luz da sua casa, aquele assédio todo dentro de casa, né, você se sente voltando para aquela situação? Eu me sinto voltando para aquela situação. E ainda assim, naquela situação, aconteceram coisas anteriores, né? Que foi chegando num nível grande até que aconteceu essa situação. Então, eu fico pensando, na internet, nas redes sociais, e o que ele vem fazendo, que a gente vai comentar aqui também, em off, são coisas que é uma violência crescente, que eu não sei até que ponto ela pode chegar, porque lá em Ponte Nova ela chegou até aquele ponto. E agora? Ela vai chegar em qual ponto? Então eu fico sempre nessa expectativa do que vai vir, né? Qual que é a próxima notícia ruim que vai vir? Qual que é o próximo acontecimento ruim? Que isso é o caso das vítimas de violência psicológica, né? Que a gente nunca sabe em que momento que vai acontecer algo ruim. Então, mesmo que tá tudo bem, que tá tranquilo, a vítima fica sempre naquela expectativa de que alguma coisa ruim, nunca consegue relaxar e ficar tranquila.
E a minha história não é só a minha história, é a história de muitas mulheres. Eu achei muito interessante que no chat elas escreveram, né? Eu também já fui uma Jennifer e me livrei de um estupro. Eu achei muito interessante essa colocação, porque muitas mulheres se identificam, já passaram ou passam por situações parecidas. E eu contar a minha história, eu sei que eu estou trazendo junto comigo muitas mulheres. E depois que eu entrei nessa situação, principalmente em ser acusada de alienação parental, eu conheci centenas de mulheres maravilhosas que são vítimas de homens assim e de leis que impedem as mulheres de serem mães, porque vivem o tempo todo com medo, amedrontadas e não tem paz, né, o tempo inteiro. Os áudios, a gente queria mostrar um pouquinho aqui, que eu comecei a falar no início sobre o áudio que foi vazado aí de um grupo com as falas dele. E o que eu vivia dentro do relacionamento é dessa diminuição, desse bullying, né, que ele fazia comigo o tempo todo. Então a gente tem, eu já posso falar, tá? O print aí. O print, espera só um pouquinho, vamos pegar. Tem o print, olha, os e-mails. Vou pegar aqui, peraí. Vou pegar aqui já. Ó, já temos aqui. Eu vou pedir a palavra. A minha tela vai ficar meio maluca, mas ó, vai aparecer aqui agora. É esse e-mail aqui, né, Jennifer? Eram e-mails assim, eu pedia, pode me passar o meu documento? Aí ele foi e me mandou o e-mail, maldição. Então eu era intitulada maldição. O Wi-Fi da cozinha, porque lá o prédio são vários andares, um andar era para cozinha e sala, era Ilha das Flores. Era Ilha das Flores. Para quem não sabe, Ilha das Flores é um lixão. Exatamente. E teve uma postagem outro dia que ele colocou que se livrou da Ilha das Flores, né? Que no caso, eu, aonde eu moro, onde eu habito. É isso, vocês querem continuar? Ou seja, são várias coisas. Maldição, quer colocar o áudio? Vamos colocar o áudio, espera só um pouquinho. Pode colocar o áudio. Deixa eu fazer uma mudança. E aí tem esse áudio aqui, que é bastante curioso. Vamos colocar aqui. Tá no minuto aqui, acho que é esse. Vamos lá. Não precisa acreditar necessariamente nele. É esse áudio, né? Não, é o outro áudio que começa com 27 segundos. Então, começa com 27, é aquele lá do chamando de demônio, não é? Isso. Você quer fazer uma explicação, Bruna? Na verdade, eu queria fazer um apontamento só a respeito das violências, né? Porque muito se fala, ele tem dito que ele é vítima de violência, ele tem dito que ele está sob pressão e ele tem tentado comover as pessoas se vitimizando, né? Nesse processo de vitimização, as provas concretas que ele diz ter, inclusive que ele colocou recentemente no Instagram, são vídeos que, na verdade, só trazem prova a seu favor, só trazem prova de que você tem buscado encontrar a verdade a respeito desse caso, que você tem buscado apoio técnico, então já aí a gente já percebe que tem alguma coisa errada e que a situação é muito confusa. E falando especificamente sobre as violências que você tem sofrido, até porque, na verdade, a vítima de violência nesse sentido é você, eu acredito que hoje seja importante colocar quais violências são essas, né? Porque em momento nenhum ele especifica até do que ele está sendo acusado. Ele só fala do que ele é supostamente vítima, mas ele nunca diz do que ele foi acusado para que a situação chegasse ao ponto que chegou. Então, na verdade, a primeira medida que existe é uma medida por violência doméstica, e tem vários tipos de violência doméstica. Então, é inegável que você é vítima, e eu acredito que essas provas vão mostrar isso de maneira muito clara, de violência psíquica, de violência moral. Há provas bastante claras da violência patrimonial a qual você foi submetida, há evidências mais que claras dessa violência vicária que você vem passando, que é utilizar uma criança para atingir a mãe, usar uma criança como instrumento de agressão contra a mãe, e aí a gente fala também da violência doméstica sob a perspectiva da violência vicária, e principalmente onde essa história toda se torna um fato público, se torna uma causa que tem interesse público a partir do engajamento que ele dá ao assunto, que é a violência digital. Então, Bruna, hoje, quando a gente pensa em bullying, cyberbullying, é essa violência digital. Ô, Bruna, o primeiro áudio que você me encaminhou é sobre a violência patrimonial, né?
dos áudios que você me mandou? Eu acredito que sim. Tem um anterior que a Jennifer faz menção, que é o momento em que ele se refere a ela como sendo uma maldição na vida das pessoas. Posso até assinalar aqui para você, se você achar interessante. Depois tem um outro que há claro indício de violência patrimonial e um terceiro áudio em que há violência vicária, em que ele diz que ele vai ficar com a guarda da filha, que ela não tem condição de cuidar da filha. Quer que eu rode o segundo áudio que a gente tem aqui ó, sobre a violência patrimonial, só para relacionar com o que você acabou de falar? Vamos Sim, nessa? pode. Vamos rodar aqui, peraí. Não, eu já saquei a sua mesmo. Você tá naquela extrema tranquilidade, porque você não tem nada a perder, né? Vamos cair na real. Você tá naquela situação assim, tipo assim, ele tem coisa a perder. Eu não tenho. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro é que, como isso está indo pro litigioso, você será condenada a me pagar todo o débito, a metade da conta, né, de todas as contas que tem no Santander, no Barclays, cartão de crédito internacional, todas essas contas serão divididas. E uma coisa eu vou te falar, não me peça, por favor, para parar de te cobrar isso na justiça, porque não existe prescrição de uma conta quando ela é declarada, e eu vou te cobrar. E quando você tiver um patrimônio, esse patrimônio vai ser utilizado para pagar essa conta. Então, se daqui 20 anos você comprar um carro, esse carro vai ser desapropriado, porque nós temos um débito em conjunto. Doutoras e Jennifer, isso aqui é uma ameaça, né? Claramente uma ameaça, assim, não há dúvidas. Se você tiver um carro, ele vai ser confiscado. Isso aqui não é, para mim, um cara que quer terminar uma coisa num acordo. Eu não tô nem entrando, não tô entrando na questão financeira. Se mistura com uma chantagem também, né? Quase uma chantagem. Tipo, se você vai por esse caminho, então eu vou confiscar. Mas E o esclarecimento que eu acho que corrobora com tudo isso é o seguinte: a Jennifer não tem formação jurídica, né? Quem tem formação jurídica, no caso, é o Estopa. Então, ele fez direito, ele passou na OAB, então ele é advogado, ele tem consciência do que ele está falando. Se ele tem consciência e conhecimento do que ele está falando, é um absurdo você falar para uma pessoa que não tem conhecimento, a qual você está nitidamente ameaçando, que existe dívida imprescritível, quando ele coloca, que ele fala, olha, só para seu conhecimento, esse tipo Sendo de que dívida imprescritível, não inclusive, não é previsto, né, doutora? ele faz, então ele cria Até eu tenho dívida em banco, ela é imprescritível, uma hora ela vence. E para piorar, são dívidas que não são dela, tá? Deixa eu colocar o contexto real. Ele tinha certas dívidas que ele disse para ela que são de obrigação dela dividir essas dívidas, que ela não tem controle, não sabe quais são, quantos são, em que contexto ocorreram. Ele está dizendo, olha, essas dívidas que você não sabe quais são, um dia, se você continuar por esse caminho, serão partilhadas com você. Então, a pessoa começa a ficar assim, mas que dívidas são essas? Bom, ela não sabe. Aí ele avisa ela, olha, isso vai acabar com a sua vida para sempre, porque se um dia você tiver qualquer coisa, isso vai ser tomado, e não adianta você me pedir para parar, porque eu não vou parar. E ele ainda cria um contexto de assim, olha, eu só estou te avisando, estou falando isso, estou querendo te avisar, estou querendo ser seu amigo. Então, é uma violência gigante, é brutal, porque ele fala de um assunto cujo domínio ela não tem, um assunto cujo conhecimento de onde surgiu essa dívida ela também não tem, ela só sabe que ele diz que vai fazer isso com ela e que ela não tem, no futuro, qualquer perspectiva de ter qualquer patrimônio, porque um dia se envolveu com ele. Então, não há dúvidas de que existe uma violência patrimonial. Isso não é o que eu acho, isso eu já falei, não é a minha opinião, isso é um fato, é um fato. É um fato que o áudio é dele, se quiser, à disposição para ser periciado. É um fato de que ele mentiu quando gravou esse áudio, e é um fato de que ele utilizou isso num contexto para fazer violência, para aterrorizar, e isso é nítido. Isso não é um comentário, isso não é opinião, isso não é fofoca, isso é constatação de um fato, de uma prova que demonstra que o que ela está dizendo e que ela está falando é verdade. Eu queria só colocar uma... desculpe. A Jennifer quer falar um negócio aqui e eu vou mostrar na tela uma coisa, né, Jennifer? O que é isso aqui? É só para completar. Eu saí do relacionamento sem nada, com uma dívida que ele colocou coisas no meu nome, dívida de cartão de crédito, enfim, dívida de telefone de número que ele usava que eu nem sabia. E ele, assim que ele sai
e vai para casa da mãe dele, ele começa a rodar na cidade com carro zero, teto solar, esse carro aí. Vocês podem olhar na internet, eu não sou boa, é um tracker, parece, né? Eu não sou boa de preço, de nada, eu sempre chuto errado, mas ele começou a rodar na cidade com um carro assim, e aí eu me pergunto, com tantas dívidas, por que ele tinha talvez um crédito para comprar isso? Né? E eu passando dificuldade sem ter para onde ir com a minha filha, porque eu não queria ficar no imóvel dele. Eu nunca tive a intenção, ele pode até falar que me tirou de lá, me expulsou de lá, igual expulsam-se ratos, né? Se você quiser colocar, por favor, aquela imagenzinha que ele postou, como Claro. expulsam-se ratos, depois de todo o terrorismo que ele fez digital, né? Digital não, desculpa, de colocar, encher de câmeras, de perturbar o meu ambiente onde eu morava com a Luísa. Quando eu consigo sair de lá, ele faz uma comemoração, né? Que tirar os ratos, que funciona, que a tecnologia funciona para eliminar os ratos, que no caso sou eu e a própria filha dele, né? Então ele compara a própria filha dele como um animal inconveniente, né? Basicamente é isso. E aí fica aí a pergunta, né? Se ele fala também que eu quebrei o estúdio dele para poder pedir dinheiro e que eu levei todos os equipamentos dele e ele ficou sem nada para poder pedir dinheiro. Isso não é verdade. Isso nunca aconteceu. Ele entrou lá e pegou todas essas coisas de valor. Então eu não fiquei com nada. Nada. Não fiquei com nada de valor. Fiquei com coisa grande, colchão, sofá, porque não tinha como ele carregar Essa é a montagem, né, Jennifer? Isso daí ele publicou. E assim, olha, os ratos invadem nossas casas, parece uma maldição. Vocês lembram do e-mail maldição que ele colocou? Sou eu. E aí, ó, isso daí, esse equipamento que ele coloca, que são câmeras com luzes. Saiba que você pode automatizar a expulsão do rato em vermelho da sua casa. E funciona. Expulse o rato de sua casa usando tecnologia. Então é isso, foi isso que ele usou para poder me perturbar à distância, usando a tecnologia para expulsar a maldição, que no caso sou eu e a filha dele, né? E esse é comparando a gente com ratos. Esse é o sujeito que acha que o presidente Lula, que os deputados de esquerda deviam alguma coisa para ele e que o Nicolas tinha que ajudar ele depois? Exatamente. É isso, gente? O Nicolas tem sentido, né? Pancho, mas nem o Nicolas vai ajudar. Nicolas, cara, nem o Nicolas vai engolir. Isso é uma maluquice, gente. Isso aqui é uma maluquice. Não tem o menor sentido isso aqui é uma questão de foro íntimo e que prova que esse sujeito é um completo desequilibrado que não sabe definir limite. Eu queria fazer uma consideração. Não, rapidinho, Vitor. Ele se referiu à própria filha ali como rato, gente. Isso é inacreditável. E outra loucura nesse caso, que assim, mais uma vez, um esclarecimento técnico, já que existe uma inversão da verdade nesse caso, é o seguinte: nenhuma mulher precisa ter medo, nenhuma mulher. Então, um alerta para aquelas mulheres que estão nos assistindo: nenhuma mulher precisa ter medo de ingressar com um pedido, de fazer uma medida protetiva. Uma mulher que está passando por violência doméstica, ainda que esteja residindo no imóvel que não é dela, que pode ser de quem está praticando essa violência, pode ter sido um imóvel adquirido na constância do casamento, para quem está num regime de comunhão parcial de bens, ou num regime da separação total de bens, ou que este bem não esteja em propriedade dela. Se esta mulher estiver em posse do imóvel, que era o caso da Jennifer, se esta mulher tem uma medida protetiva, essa mulher não pode ser aterrorizada com alguém dizendo que irá processá-la, irá tirá-la de lá. E aí eu faço uma observação que eu considero a mais absurda de tudo que eu vi. Leonardo, com a medida protetiva, ingressa com um pedido judicial, ele ingressa com uma ação de reintegração de posse, dizendo que ela precisava ser despejada daquele local, junto com a filha, que tirando a filha daquele local que é dele. Agora, eu gostaria que alguém me explicasse, me esclarecesse.
qual é o fundamento jurídico dessa ação que ele fez, uma vez que ele ameaça a Jennifer de cobrar aluguel pelo período que ela está ficando no imóvel, ameaça a Jennifer de ter que sair de lá, ameaça a Jennifer, ingressa com um processo pedindo a reintegração de posse de uma pessoa que não tem trabalho, de uma pessoa que não tem renda, para que esta pessoa vá para um lugar que ele não sabe qual é, uma pensão que neste momento ele não se dispõe a pagar de maneira correta, inclusive que hoje temos provas mais do que suficientes de que não existe dentro do processo qualquer demonstração real de renda real. Então, todos esses pedidos e apelos que ele faz online, por favor, me ajudem, porque eu preciso de renda, porque eu preciso de valores, não condiz com aquilo que está declarado por ele, daí o fato de ter interesse público. As pessoas, infelizmente, foram sendo exploradas por uma história que não é real, de uma pessoa que agia de maneira absolutamente diversa aquilo que põe a legislação em si, confundindo a cabeça de uma moça que já sofria violência, dizendo que assim, olha, você vai para a rua, você vai sair daqui, e ingressando com medidas evidenciando isso. Então, eu não estou falando da reintegração de posse porque eu acho que ele ia fazer, estou falando porque ele fez. Ele ingressou com um pedido de reintegração de posse. Há um pedido para que ela saia de lá com a filha dele. Agora, que pai faz isso? Que pai preocupado e amoroso faz isso, toma esse tipo de atitude? Eu acho que é isso que a gente precisa refletir. E que mulher é essa que ele tanto quer defender, que ele tanto quer proteger? Porque eu assisti as últimas lives dele, ele fala assim, a Jennifer está brilhando. A Jennifer brilha enquanto as outras pessoas ao redor dela se comportam como as verdadeiras moças. Ela tá brilhando e ele chama ela de rato no outro post. Exatamente. É esse contraponto, porque agora ele quer, para tentar diminuir um pouco o que ele fez, ele quer falar assim, olha, eu sempre amei essa mulher, eu reconheço a mulher maravilhosa que ela foi na minha vida, e passou a se comportar de maneira diferente para tentar induzir as pessoas a acreditarem, nossa, mas olha, ele apareceu em tal dia falando bem dela, ele apareceu em tal dia reconhecendo o que ela fez pela carreira dele. Isso agora ele passou a reconhecer. Só que se a gente pega um histórico, ele só está fazendo isso agora, porque está mais do que evidente que ele mentiu, ele está tentando consertar de um jeito bastante errado uma mentira que ele construiu e não está sabendo onde chegar. Ô, Bruna e Jennifer, deixa eu fazer uma pergunta só para direcionar um pouco o assunto, mas está brilhante a participação de vocês, e a gente vai refletir daqui a pouco com o Adriano e com o Vitor, mas eu tenho que fazer uma pergunta para você, Bruna, e aí se a Jennifer quiser complementar, é interessante. A gente conversou sobre isso no off, Bruna, como é que foram as abordagens para as tais visitas para a Luísa, que ele diz que ele está impedido de ver a filha dele, que ele não vê a filha dele há tantos dias. Explica para a audiência do Meteoro como você, Bruna Morato, você de forma proativa tentou aproximar o pai da filha e ele não demonstrou nenhum interesse. Explica para a gente um pouco isso. Conforme eu expliquei, conforme há provas em saciedade a respeito disso, quando o Leonardo, porque ele inclusive publicou e falou a respeito disso, o Leonardo, ele tenta se mostrar um pai que quer visitar a filha. Então, o meu primeiro contato com ele foi bastante positivo, porque eu mandei uma mensagem, expliquei que eu iria intermediar essas visitas para que essas visitas ocorressem. Ele respondeu de maneira positiva e essas visitas ocorreram. Então, precisamente você supervisionou? Na verdade, ele tinha nessa época visita sem supervisão, então ele não precisava das visitas supervisionadas, ele precisava da intermediação, porque com a medida protetiva, todas as abordagens dele com relação a Jennifer eram muito violentas, então existia essa violência psicológica mais do que evidenciada, e existiam essas indiretas. Então ela não tinha condição de, toda vez que fosse fazer uma visita, fazer esse contato com ele, porque ela era um rato, ela era uma maldição, ela era chamada e reduzida a uma condição, acho que inferior à poeira, não sei, porque se ele a compara com ratos na internet, imagino que ele não faz na vida privada. Então, ele sempre precisou de um intermediador. Essa intermediadora, de maneira brilhante, por muito tempo, foi a doutora Edna, que é uma advogada a qual eu tenho maior carinho, maior consideração, que se esforçou, assim, muito além do limite dela para tentar conciliar esses interesses.
Então, por muito tempo, ela ficou fazendo esse papel, ela fez essa intermediação e chegou num determinado ponto de esgotamento. Neste ponto de esgotamento, ela pediu ajuda. Ela falou, Bruna, eu estou doente, eu preciso, se não me engano, ela precisava fazer exame. Você até a cidade, né, doutora Edna? Exatamente. Eu estava fazendo essa conciliação, essa intermediação, chegou um momento, por quê? Porque ele nunca queria seguir as regras conforme estava na decisão judicial. Uhum. Então, por exemplo, se era para ele pegar num dia, ele queria pegar no outro, ele queria entregar depois. Ele dizia que... E você está nesse caso desde o começo, né, Edna? Você foi a primeira defensora da Jennifer, né? Foi a primeira e estou até agora. Tá. Então, o que é que acontece? Ele manipula, e ele queria me manipular. Então, ele dizia, é minha amiga, olha, minha amiga, não vai dar certo. Então, ele nunca cumpria. Chegou um momento que ele pediu a suspensão das visitas. Ele pediu, a petição está lá, é protocolada. Então é importante, tá? Para o público do Meteoro que está assistindo essa live. O que ele está dizendo nas redes sociais dele factualmente é uma mentira. Ele suspendeu as visitas para a própria filha. E não me venham falar, você está fazendo fofoca de assunto privado. Não, ele tornou isso público e nós estamos aqui desmentindo. Tem 2 advogadas aqui, a ex-mulher dele. Ô, Pedro, a gente não pode confundir denúncia com fofoca. O que a gente está fazendo aqui é denúncia e um esclarecimento de algo que ele trouxe a público. Eu não faço fofoca. Quando eu fizer fofoca, eu vou fazer um programa de humor. Posso convidar vocês para a gente fazer fofoca, mas não é o caso da minha vida e da minha história. Claro. Gente, então, continuando. Foi muito... Obrigada, gente. Foi ótima essa sua fala. O que acontece? Ele pediu a suspensão das visitas e a gente imagina que é para poder quebrar as regras. Porque ele pede e, ao mesmo tempo, fica... Edna, eu posso ver a Luísa tal dia? Eu digo, nós, tanto eu como a doutora Bruna, diz para ele, olha, pode, você faz o seguinte, peticiona nos autos, diz que voltou a ter interesse nas visitas, o juiz vai se manifestar e aí a tua filha vai te ver. Por quê? Gente, a gente não pode liberar uma criança sem as regras, e principalmente com uma pessoa que vem a público se mostrar desequilibrado. Tem que existir, tem que ser formal. E essa não é a primeira vez, por 2 vezes. Daí, de tanto ele forçar, eu me esgotei. Ele, inclusive, disse que eu fui castigada porque adoeci, fiquei desequilibrada, e que a minha filha teve um AVC. Aí ele respondeu na live. Ele falou isso? Falou na live. Na live, eu tenho os cortes. Ele falou, foi mesmo, a minha filha teve um AVC, muito sério. E ele tentou associar isso com o caso dele? Dele. Aí ele disse que, olha, todas as pessoas que mentem, que me perseguem, Deus coloca a mão. Então, ele não falou no meu nome, é a primeira advogada que foi eu. Foi castigada. A filha dela sofreu um AVC e ficou com problema no coração. Então, aí ele falou isso. E depois disso, uma pessoa comentou na live criticando ele. Aí ele disse, olha, Deus, se você está falando isso, então eu desejo que seu filho morra de câncer. E se seu filho não morrer de câncer, eu desejo que a sua mãe morra ou seu pai morra de câncer. É isso que eu desejo para você saber o que eu estou sentindo. Na live, eu tenho os cortes, tá certo? Mas voltando para poder a doutora continuar. Eu reagi a isso aí. Exato. Aí, ele reagiu, Panchurra. Não, é tanta coisa que eu me perco. Vai, segue, doutora. Não, eu estava dizendo que eu estava intermediando, por quê? Porque ele tem a medida protetiva e ele estava assediando todas as pessoas e a Jennifer não tinha paz, porque era muita gente procurando a Jennifer. Então, eu falei, Jennifer, eu deixe que eu vou fazer. Ela, tá bom, se você concordar, então eu fiz. Me fiquei intermediando e conversando com ele de forma civilizada. Só que aí ele queria me manipular, que eu era amiguinha dele, para conseguir as coisas. E eu falei, Jennifer, eu não sou amiguinha dele, ele está me tratando como se eu fosse uma amiga, eu não sou. Daí, quando eu fiquei cansada, eu conversei com a doutora Bruna. A doutora Bruna, ela era minha amiga, desde a época que ela, depois, na CPI do Covid. Então, eu falei assim, doutora Bruna, contei para ela, e daí ela entrou, né?
Pronto, doutora Bruna. Sim, aí outra coisa que ele fala é que todas as pessoas que ajudam a Jennifer é porque levaram um pé na bunda. Que nós todos levamos um pé na bunda, nós somos tudo, e a gente manipula a Jennifer para fazer isso. Isso não é verdade. Eu fui muito bem casada e a Bruna também. Pode falar, Bruna, fica à vontade, desculpa. Então, infelizmente, essa conduta de enlouquecer quem está ajudando a Jennifer, no primeiro momento, não foi identificada. Porque no primeiro momento, quando eu mandei mensagem, ele falou, olha, que bom, porque eu quero ver minha filha, porque eu amo a minha filha. E eu achei maravilhoso, como eu tinha dito para Jennifer, como eu já tinha colocado outras vezes. Então, eu tive uma posição seguinte, eu falei, olha, ela permite as visitas, ele quer que essas visitas ocorram. O que deu origem a esse pedido de medida protetiva, talvez não seja objeto. Então, vamos focar daqui para frente, né? E tentamos estabelecer uma relação boa, que, sinceramente, foi boa. Então, durante os meses de setembro, outubro e ali começo de dezembro, foi positivo esse contato. Eu só percebi o erro quando, depois da formatura da Luísa, então, a Jennifer autorizou que ele passasse o aniversário, que ela fosse na cerimônia da OAB, que fosse na formatura dela. Então, estava tudo bem. Ele me pediu para passar. Existia uma dúvida, assim, se ele passaria o Natal ou se ele passaria o Ano Novo. E a Jennifer, nesse contexto, a Jennifer queria ela passar o Natal e que ele passasse o Ano Novo. Só que ele quis inverter isso. Para não gerar ainda mais conflito, eu conversei com ela e falei, olha, Jennifer, como o ano passado foi diferente, vamos fazer assim, deixa ele passar. Então, o Natal, porque por mais que você queira, então, vamos ver se interrompe aí, porque às vezes é melhor. E ela concordou, ela falou, não, tudo bem, ele pode passar o Natal. E eu avisei para ele, eu falei, olha, você pode passar o Natal, não tem problema algum. Um dia antes, ele me comunicou, ele falou, olha, estou avisando que vou pegar a Luísa e vou levar para Gramado, que é outro estado. E aí eu expliquei para ele, falei, olha, Leonardo, isso não está previsto. Por quê? Não está previsto que você vai sair do estado. Então, existe uma série de cuidados que tem que ser levados nesse ponto. E a Jennifer, ela quer priorizar o contato da Luísa com você e com a sua família. Sua mãe vai para Gramado, seu pai vai para Gramado, porque existe uma preocupação da Jennifer de contato com relação à família como um todo, inclusive dele. E ele falou que não, que ele iria levar ela para outro estado. Nesse outro estado estavam os familiares da Alana, que é a atual companheira dele, e que ele faria essa viagem. Eu falei, olha, você não tem autorização para sair do estado. Eu não sei se eu consigo conversar com a Jennifer de um dia para o outro para falar isso, porque existia uma preocupação de coisas que ele já vinha ameaçando, que ele já vinha falando, que inclusive estão e constam no processo de um comportamento atípico. E aí eu sugeri o seguinte, tudo isso tem prova, tudo isso está registrado. Então, mais uma vez, não é o que eu acho, não é o que eu falei com ele por telefone, eu não tenho como provar. Tudo está aprovado, tem registro de tudo, e tudo isso está autenticado em mensagens que foram escritas por ele, tá? Então, ele escreveu que ele não iria deixar de fazer a viagem com a namorada dele, porque ele disse que ela tinha uma origem nobre, acho que é de família rica, foi uma coisa assim que ele escreveu, que era uma viagem importante, que ele não iria deixar de fazer, então que ele não passaria o Natal com a Luísa. Então ele falou, olha, não vou passar o Natal com a Luísa. Eu falei, olha, por favor, tenta passar com ela, é importante, faz assim, tenta passar então, só 24, de 24 para 25 você vai para Gramado, não tem problema. Ele falou que ele não queria ficar com ela naquele momento, que ele preferia fazer essa viagem, que ele ia fazer essa viagem. Depois, então, só para pontuar, Bruna, ele não quis ficar com a própria filha na véspera e no dia do Natal. Não quis. Aí, para tentar arrumar, porque nisso, a Luísa já tinha essa expectativa de passar o Natal com o pai. A Jennifer já tinha conversado com ela, já existia um acordo. Então, a criança tem a expectativa. Eu falei para ele, mandei mensagem, tem esse registro, dia 24, se não me engano. Não tinha problema nenhum entre a nossa comunicação, até mandei uma mensagem simpática, porque eu mandei até uma reninha para ele e falei, olha, bom dia, já que você vai viajar, faz o seguinte, é caminho passar por Belo Horizonte. Então, ele saía da cidade dele, se não me engano, Ponte Nova, é caminho para chegar até Gramado, passar por Belo Horizonte. Considerando que você vai passar por Belo Horizonte, vá visitar a Luísa, nem que seja para conversar com ela, para dar um abraço, porque ela está com essa expectativa de ver você. A Jennifer já tinha autorizado, a Jennifer já tinha deixado. E para minha surpresa e decepção,
Ele disse que não. Ele falou: eu não quero ver a Luísa, eu não quero falar com a Luísa e não vou visitar a Luísa. Depois disso, ele pede a suspensão das visitas. Só que se atentem a um fato. Deixa eu só trazer um fato. Deixa eu só trazer um fato que eu vi. Ele postou fotos no Instagram dele dessa viagem para Gramado, não postou? Ele, pior. Ele postou um vídeo. Ele postou um vídeo que está na página dele, em que ele está dentro do carro e ele fala assim: Luísa, minha filha, bom dia. Papai está passando aqui a 5 minutos da sua casa. Papai queria muito ver você. Por que eu tô apontando isso, gente? Porque ele diz uma coisa na rede social e ele faz outra coisa no processo. Exatamente. A gente precisa elencar isso nos fatos, entendeu? Porque isso precisa ficar claro pra galera que for assistir essa live. Ele faz uma coisa nos canais dele, nas redes públicas, e ele faz outra coisa no privado. Isso é um absurdo, gente. Pedro, são 2 pedidos de suspensão, não é só um. 2. Isso é fácil de provar porque tem a mensagem falando, por favor, vai visitar a Luísa. E tem um vídeo, eu vou mandar para você agora o link, se você quiser reproduzir. Mando agora, nesse instante, tem um vídeo dele falando: Luísa, eu estou proibido de ver você. Eu queria ver você, mas a sua mãe não deixa eu ver você. Só que isso, ele não para dizer assim, olha, ele está gravando uma memória para a filha dele, ele está deixando isso registrado para algum momento, não. Isso ele publica na rede social para comover as pessoas. E eu fiquei chateadíssima, eu não tinha nessa época, como eu não acompanhava essa questão na rede social, não imaginava nem que isso existisse. Recentemente, quando fomos entender tudo que estava acontecendo, quando ele veio com essa história de mudar, de ir para passear, etc., eu comecei a assistir para entender esse movimento, né, de meias verdades. E eu me deparo com esse vídeo indignada, justamente porque eu pedi muito, assim, eu posso provar o que eu estou falando, eu pedi muito, implorei, ele disse que não queria, que ele não iria de jeito nenhum, e neste vídeo buscando comover as pessoas dessa forma. Então, o jogo sempre foi esse. E aí, só para esclarecer, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai usar isso, o Leonardo, ele me manda mensagens, assim, aos últimos 3, 4 meses, a cada 15 dias, ele me manda uma mensagem assim: Bruna, boa tarde. Posso buscar a Luísa sexta-feira, conforme decisão judicial tal? Eu busco a Luísa na escola ou com o avô, só me fale o local, só me fale o horário. Todas as vezes eu respondo as mensagens dele da mesma forma. Eu falo: Leonardo, não existe nenhum impedimento para que você visite a Luísa. Desculpa que eu coloquei a mão aqui na tela. Não existe nenhum impedimento para que você visite a Luísa. Peço, por favor, que você peticione no processo para estabelecer uma rotina com relação a essas visitas, porque você tem exposto na rede social uma situação e eu não sei se você está querendo fazer essa visita para tirar foto e pedir pix, para construir uma nova realidade. Então, por favor, formalize isso dentro do processo para que a gente tenha um controle do que está acontecendo. Porque eu não posso simplesmente, como se nada tivesse acontecido, como se nenhuma ameaça tivesse feito, simplesmente falar: olha, Jennifer, vai lá, ele vai buscar a criança a tal hora, que ele decidiu fazer isso depois de um ano. A gente está falando de uma criança que está mais de um ano sem ter contato com o pai. Nós estamos falando de uma criança cujo pai se recusou a visitá-la por um ano, e que agora decidiu agir de maneira diferente, se comportar de maneira diferente, por vontade dele. Então, ele deve, provavelmente, que é o que imagino que aconteça, sair por aí mostrando as mensagens que ele me manda. Isso ele faz, isso ele publica na internet, mas ele não publica a resposta. E é isso que me deixa indignado. Porque ele cria até na mensagem... Ele publica só as mensagens dele. A maior prova, gente, vocês não precisam acreditar na doutora Bruna, vocês não precisam acreditar na Jennifer, vocês não precisam acreditar na doutora Edna. Vamos fazer o advogado do diabo aqui. A maior prova que tem alguma coisa errada na história é que ele só posta as mensagens dele. É como se fosse, sei lá, o advogado é o Gasparzinho, entendeu? É a Universidade de Loucos. É maluquice. E outra coisa, Pedro, se tu me permite, uma pergunta para a doutora Bruna, porque o que acontece? O Leonardo Stolper, ele vem vendendo uma narrativa nas suas redes, inclusive na tua live, Vitor. Qual foi a narrativa que ele vendeu? Tem uma medida protetiva, portanto, eu não posso chegar a 500 metros da Jennifer. É verdade, isso é verdade. Porém, eu uso pessoas próximas a mim, parentes, amigos, e ela bloqueia. Ou seja, e o que a doutora Bruna está colocando aqui de realidade é que isso não existe.
Isso não existe. Ele tinha o contato com a doutora Bruna e ele mesmo que não queria fazer as visitas. Ele não pode não peticionar no processo, essa que é a questão. Espera um pouquinho. Até hoje ele não peticionou. Até hoje ele não peticionou. Se tem uma contenda jurídica, desculpa, amigo, você tem que peticionar. Não, e eu repeti. A regra do jogo. Eu repeti isso na minha live como um karma. Eu falei, cara, tudo é no processo, cara. A única prova, tudo que você pode provar é no processo. No gogó não adianta, né? O que tá fora do processo não existe. No gogó a gente não confia, amigo. O que aconteceu? Gente, teve uma coisa absurda que ele fez também. Quando eu era intermediadora, ele chegava para mim e dizia assim, ô, doutora, por favor, faça o seguinte, olha, isso vai me prejudicar. A gente sabe disso, né? Peça a ela para retirar a medida protetiva, que eu consigo isso para ela, eu consigo um emprego para ela no 247. Ela é uma pessoa muito competente. Eu tenho provas, e está tudo registrado em ata notarial, gente, não é brincadeira, tá certo? Então, ele queria até, vamos chantagear, oferecer emprego para a Jennifer, eu falei para a Jennifer, emprego no 247, desde que a gente retirasse a medida protetiva. Ora, e também, por outro lado, ele diz, porque se ela não fizer, eu vou processá-la por denunciação caluniosa. Avise a ela que eu vou processá-la por denunciação caluniosa, vou processar por fraudes, e ficava ameaçando. Era essa a prática, era esse o jogo. Posso fazer um adendo rapidamente, que é muito importante nesse momento em que a doutora Edna está falando, né, e a doutora Bruna também está aqui, porque nós estamos diante de duas grandes advogadas e a importância da advocacia para combater um advogado. Olha só onde a gente chegou. O advogado, ele com a experiência na advocacia que ele tem, ele estava utilizando tudo isso para ameaçar uma pessoa como advogado também. Não somente como ex-marido. Então, aí cabe, eu não estou aqui tentando impor como deva ser, mas uma questão de sugestão de denunciá-lo, né, para a própria OAB pelo uso indevido da própria advocacia, por conta de utilizar a advocacia como meio de ameaça, de coação, de assédio, e também a responsabilidade de um advogado que, pasmem, tenta colocar a lei contra aquele que ele assedia e tentando se valer disso como uma proteção, sei lá, ele acha que ele como advogado tem algum tipo de proteção. Então, na verdade, o uso da advocacia nesses casos, na minha opinião, é mais absurdo do que uma pessoa normal que assedia. Eu acho que no caso dele, aumenta ainda mais a culpa dele em tudo, por ele, inclusive, conhecer as leis dos direitos das mulheres, as leis com relação ao assédio, as leis com relação até o próprio Estatuto da Criança e os direitos da criança e da mulher. Na minha opinião, assim, é muito pior ainda. Bruna, ou seja, é tudo friamente calculado, né? Bruna, é tudo friamente calculado. O dolo tá aí. Importante a gente mostrar, tá? A Bruna me mandou a troca de mensagens completas. Pode. É pra ficar registrado, tá, gente? A gente não tá aqui inventando, eu não tô brincando aqui, tá? Eu tenho carreira, eu tenho trajetória, sabe? Eu não sou feito de bobo. A gente tá aqui, ó. As mensagens completas, ó. Senhor Leonardo Stoppa, a Bruna manda para ele, bom dia, Feliz Natal. Eu estava aqui pensando, como você vai viajar amanhã e passará por Belo Horizonte, penso que você poderia aproveitar para ver a Luísa e falar com ela. Sabe, eu li mensagem atrás do mensagem do Stoppa dizendo que não via a filha há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, eu perdi a conta. Eu imagino que isso me faça muito bem a ela. Se você quiser, eu posso falar com a Jennifer, essa convivência é importante. Leonardo Stoppa responde. Obrigado, Bruna, Feliz Natal. Boa tarde. Depois das férias eu vou visitar ela na escola e explico o que está acontecendo. Enquanto a Jennifer estiver magoada, não adianta eu forçar a barra para conviver com a Luísa. Quando a mágoa passar, eu me reaproximarei. Ela não está magoada, responde a Bruna. Pelo contrário,
Ela ficou feliz com a sua presença na formatura e nas atividades. Inclusive, eu já havia explicado, ela concordou que você ficasse com a Luísa. Só não deu certo porque apareceu uma viagem para Gramado e os 15 dias seguidos. Contudo, já que você irá passar bastante tempo fora, é importante você visitá-la e conversar com ela. Então, amanhã você passa por Belo Horizonte, seria uma boa oportunidade. Quando ela está magoada, ela não fala que está magoada. Já começa a supor. Ela começa a jogar com essa história que a Luísa está com medo de vir à minha casa. Da última vez foi quando eu postei foto com minha ex-namorada. Na semana seguinte, ela protocolou um laudo no qual Luísa falou que vovó batia nela. Luísa, no meio disso tudo, sofre um trabalho nefasto de implante de falsas memórias. Nossa. Então, poupar a Luísa é minha prioridade, mas eu te agradeço muito. Obrigado mesmo. Aí a doutora Bruna responde: eu respeito a sua posição, mas ela está deixando você ter contato com a Luísa e não está se opondo às visitas. Você decidiu sozinho que irá se afastar e culpar a Jennifer por uma decisão sua. Não é justo com a própria Luísa, porque não há oposição quanto ao contato de vocês. Você está poupando a sua filha de ter contato com você porque você quer, e acabo ficando com a impressão que ainda irá alegar alienação parental, que foi exatamente o que aconteceu. Não é impressão, acertou. Eu espero que um dia vocês dois consigam ficar em paz, que 2025 seja um ano de construção de um caminho pacífico e harmonioso para vocês. Por que eu tô mostrando esse trecho? Por que eu tô mostrando esse trecho? E por que é importante a gente falar sobre isso? Que é uma coisa que eu falei com a doutora Edna antes da gente aceitar essa live. Eu não estou aqui fazendo o programa do Ratinho. Isso aqui não é sensacionalismo. Só que é o seguinte, isso foi mostrado a parte das coisas. Agora a gente está mostrando as conversas inteiras. Ele está mentindo. E tem que responder por isso, gente. Segue lá, desculpa, Jenny. Ô Pedro, só para falar sobre alienação parental, foi a primeira coisa que ele alegou no processo de guarda. Então, ele já tinha alegado alienação parental, por isso meu medo de sair da cidade, por isso eu passei por toda essa situação sem pedir ajuda para eu sair de lá, por conta dessa situação. Tudo eu precisava de ter um respaldo legal para eu conseguir me mover, né, com tranquilidade, que eu não ia perder a minha filha por um vacilo meu. Então, essa ideia de falsas memórias, ela é a base da lei da alienação parental. Então, é desqualificar a mãe, desqualificar a mulher, colocar a mulher como agressiva, ciumenta, louca. Isso está na base da lei. Por isso que ela tem que ser retirada. A mulher é louca, a mulher é ciumenta, a mulher nunca é normal. E essa falsa memória. Então, a mulher que cria na criança a violência, o que aconteceu, o que a criança viveu e narrou, e até mesmo as provas, porque a gente tem outros casos de crianças que foram abusadas, com laudos médicos ali comprovando o abuso sexual, e de outros casos, tá, gente? Não é o caso da Luísa. Comprovando esses outros casos ali, e o agressor fala que é falsas memórias e que a mulher que está inventando e manipulando aquelas situações e que os médicos são comprados. No meu caso, eu vou explicar para vocês aqui, em resumo, o porquê que eu não tive tanta tranquilidade em enviar a Luísa para uma terra tão longe, né, assim, daqui de Minas Gerais, lá para a família da ex, né? Da namorada, da esposa, não sei. Por que eu fiquei com essa falta de tranquilidade? Durante o período em que a Luísa estava tendo visitas na casa dele, a Luísa voltava com alguns relatos, mas não só com relatos, mas com comportamentos bem diferentes de uma criança de 5 anos. Ela tinha 5 anos. E esses comportamentos, ela não me contava, ela não dividia comigo, mas ela dividia na escola, com os professores, o diretor, e na terapia que ela fazia. Essa terapia que é tão atacada por ele nas redes sociais, a terapeuta, ele também ameaça, falando que vai processar, que, né, ele fazendo atacou toda a terapeuta da menina? Chama, a Luísa faz terapia ocupacional, que é uma conversa, né? Terapia ocupacional trabalha com danos, depois que os danos acontecem, físicos, para a pessoa aprender a se mobilizar e tudo mais, e danos psicológicos, danos da fala, enfim, a terapia, ela desenvolve vários lados. Então, ela identifica o que aquela pessoa precisa, e ali ela trabalha com aquela pessoa. No caso da Luísa, eram danos psicológicos. A Luísa começou a enlouquecer
literalmente enlouquecer. Ela era apresentada, primeiramente, faziam-se com ela, pegavam ela e faziam uma viagem, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, em apenas um final de semana. Depois, que foi relatado, tá? Isso daqui tudo foi relatado. Ele fazia gincana com a Luísa para ver quem não ia dormir. Então, a criança era privada do sono e ficava dando energético para a criança. Ele deu energético? Energético para a criança ficar sem dormir. Criança sem dormir é igual enlouquecer. Outro ponto. Ele, junto com a atual esposa, que seria, no caso, a madrasta da Luísa, passavam para a Luísa. Isso você pode colocar um print aí, porque ela assume em uma postagem dela. Passava para a Luísa jogos de terror e filmes de terror. Acabei de ver, peraí. E não é um filme simples. São filmes como It, a Coisa, de um palhaço que puxa a pessoa pro bueiro, estrangula. E não passou só para a Luísa, não, tá? Passou para uma amiguinha da Luísa junto a esse filme. Então, a Luísa... É no blog da namorada, né? Não é o blog, não. Isso a gente vai... Não é a página, não. É um outro, que é o Instagram mesmo. E aí, ela até fala, né, de terror. Ela usa a palavra terror ali de propósito. Eles não têm vergonha nenhuma em assumir que uma criança de 5 anos era exposta a histórias de terror. E eram histórias de terror. É isso mesmo, tá no Instagram aqui, ó. Tem o print salvo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Lembrando, tá? Eu sou jornalista que cobre videogames e tecnologia. Tem classificação etária. Você não pode mostrar. Não. Qualquer coisa. E a Luísa, ela estava Aqui, confundindo a realidade com os filmes, com os jogos. Estava com medo de dormir. Eu tive que levar ela no médico, dar floral para ela. Ela foi fazendo a terapia. Foi um trabalho longo. Luísa fazia 6 anos e tinha pedido uma festinha da Elsa. Aceitamos a missão. Tivemos medo de dar tudo errado ou que a mãe dela, de repente, não deixasse mais ela vir para a festinha. Para nossa surpresa, deu tudo certo. De lá para cá, já passou 1 ano e mais de 10 meses e não vemos a nossa pequena. A vida não é justa e nem por isso derramamos muitas lágrimas, mas sabe, ninguém poderá tirar de nós as belas memórias, as brincadeiras, as historinhas na hora de dormir, os joguinhos de terror, ninguém. Exatamente. E também histórias aterrorizando a cabeça da criança. Então ela se colocava como uma bruxa, porque ela já assumiu nas redes sociais, né, há um tempo atrás, que ela é literalmente bruxa, com tatuagem aqui nas mãos, né, o símbolo. E aí ela assumiu, né, isso e ficava brincando para a Luísa, brincando de aterrorizar criancinha. Né, eles são bons em aterrorizar criancinhas. Que estava fazendo feitiço, aí punha uma roupinha dela dentro de um caldeirão, para ficar assustando. Então a Luísa chegava, mamãe, a Alana é muito forte, mamãe, a gente tem que ver como que a gente vai combater essa força. E fazendo a cabeça da criança, porque uma coisa é falar isso para um adulto, o adulto vai rir e vai falar, tá bom. Agora, se você fala isso para uma criança, que os filmes que ela assiste, os desenhos, e começa a misturar na cabeça dela situações reais com ficção, ainda mais ficção, assim, de coisas muito pesadas, né? Assassinato, morte, bruxaria, são coisas para aterrorizar a criança mesmo. E a Luísa teve vários danos. E esses danos na escola nervosa, chorar muito, ela estava o tempo inteiro irritadíssima, não comia direito, não queria dormir para ela era um grande problema, ela ficava vendo os personagens, né, nas coisas, foi uma luta para conseguir tirar dela. Então a terapia ocupacional identifica o problema depois que ele é causado e trabalha com ferramentas para a criança aprender a lidar com aquele emocional. Então, eles começaram a dar ferramentas para ela sobreviver nesse meio. E aí, ele trata a terapia ocupacional, que depois que deu o laudo dessas situações, trata a terapia ocupacional como laudo falso. Eu encomendei esse laudo. E eles não podem fazer um laudo falso, né? Claro. Tá dentro de uma instituição, não é um profissional só que está respondendo, é uma instituição inteira. Então, a nossa preocupação da Luísa ir para lá e passar as férias
num lugar porque eu sei que a família dele não ia ficar aterrorizando a cabeça da Luísa, mas num lugar que eu não conheço, que tem outras pessoas da família dessa outra pessoa, ela iria ficar, talvez, ou se juntar com outros adultos que acham engraçado aterrorizar a cabeça de criança, fazer medo em criancinha. Falar uma coisa só, um bastidor. A Bruna mandou os diálogos e teria mandado um vídeo para vocês verem como é que ele sustenta o que ele fala. Ele tirou o vídeo do ar. A gente acabou de descobrir isso agora. Então, gente, essa é a história. Não sei se vocês querem abordar mais algum ponto, doutora Bruna, Edna, Jennifer. Ele tirou todos os vídeos do ar do canal dele. Vai ter uma terceira live, né, também, no Mídia Livre, né? Não, o que eu gostaria de falar é que nós, eu e Jennifer, resolvemos criar um canal Quebrando o Silêncio, que passa todas as quintas-feiras às 19 horas no Mídia Livre, exatamente porque... É uma live, né? Uma live. Exatamente porque a Jennifer não pensa só nela. E a nossa ideia é ouvir outras mulheres que estão passando por esses mesmos problemas e que muitas vezes não tem uma rede de proteção como ela tem. Porque você vê que ela tem mulheres empoderadas, tem a Márcia Tiburi, tem a TIR, tem outras pessoas, da Bruna Morato, que está aqui, a doutora Thalita Camargo, uma excelente advogada que hoje não pôde estar aqui, que está dando esse reforço para ela. Ela falou para mim, Edna, olha, eu me sinto protegida no meio de vocês, então vamos fazer, e ela é muito criativa, ela tem muito talento, então nós resolvemos dar essa oportunidade para as mulheres, por isso eu peço que quem esteja assistindo aqui a live e saiba de alguém que está passando por esse mesmo problema, ou que a própria mulher vítima de violência esteja passando por esse problema, nos procure, vá lá no canal Mídia Livre, toda quinta-feira às 19 horas, estamos lá, eu, doutora Bruna, doutora Thalita e Jennifer, com os ouvidos, com os olhos e com o coração aberto para ouvir essas mulheres. É só pedir lá no chat, olha, eu estou com um problema igual esse, vocês podem me ajudar? Que aí nós vamos ouvir, vamos contactar. Obrigada, gente. E a gente que agradece, Jennifer, Bruna, não sei se vocês querem dar uma palavrinha final antes de encerrar a participação de vocês. Quer falar, Jennifer? Quer falar, Bruna? Vai lá. Só desmuta. Acho que agora foi. Tá mudo ainda. Tá mudo ainda, agora foi. Voltei. Pronto. Queria agradecer a participação da Jennifer nesse programa que eu acho que visa reconstituir a realidade. Agradecer ao Pedro pela oportunidade mais uma vez. Imagina. Agradecer a todos aqui que estão comentando o tema, falando do tema e dando a oportunidade da Jennifer se defender desse ataque brutal. A gente tem que lembrar, são mais de 500 mil de pessoas que ele tinha neste canal específico, que foram expostas a uma realidade que nunca existiu, então, na verdade, foram expostas a essa história que ele contou. Isso já vinha sendo trabalhado em outro canal, cuja repercussão é muito maior. Eu não vou falar aqui o nome do canal para não gerar uma repercussão negativa, porque agora esse outro canal tem dito que a gente está tentando fazer essa vinculação para prejudicar o canal, e Deus me livre, assim, meu objetivo não é esse de maneira nenhuma, então nem quero tratar desse ponto. E trabalhar também o último aspecto de que não só a Jennifer sofre perseguição, mas todas as pessoas que têm tentado auxiliar a Jennifer, todas as pessoas que têm tentado dar apoio para a Jennifer. Então, as pessoas que atuam em favor dela no processo acabam sendo processadas, acabam sendo atacadas. E aí eu vou dar mais uma prova a respeito disso, já que ele tirou alguns vídeos do ar, mas ele esquece que a gente consegue baixar esses vídeos. Então, não adianta, já estão lá, já estão gravados. Dar outro indício, mencionar outro indício bastante claro a respeito disso, né? Então, ele processou a Márcia Tiburi, ele processou os dois profissionais que atuaram no processo com laudos relatando a verdade, para dizer, olha, eu processo quem está favorável a Jennifer, e com relação a nós, ele tem uma página na internet, um portal na internet, em que ele fez um texto se colocando numa condição da voz mais expressiva da esquerda e dizendo que eu, a doutora Edna e a doutora Thalita acabamos com a pessoa e a importância que ele tem para a esquerda, porque no meio disso também existe um narcisismo muito grande.
Então, eu peço para que as pessoas tenham cuidado, que as pessoas tenham atenção e que vocês continuem lutando pela verdade, que continuem tentando mostrar as provas e a importância de que essas pessoas não sejam mais massa de manobra, porque é muito engraçado que ele colocava o bolsonarista como pessoas facilmente manipuláveis, como pessoas fracas, como pessoas que estavam sendo utilizadas para algo ruim, principalmente batendo na tecla da fake news. E ele acabou construindo a carreira dele em cima disso. Então, ele usou essas mesmas pessoas para massa de manobra, usou essas mesmas pessoas para implantar histórias ruins, para propagar mentira, para propagar mentiras políticas a respeito da DAI. Esses dias eu vi um comentário dele que, assim, olha, enquanto a esquerda se preocupa com a picanha, a direita se preocupa com a família, porque a esquerda, nessa tentativa de revogar a lei de alienação parental, acabou com a família, sendo que foi a direita que, na verdade, também apoiou essa ideia. Então, ele está fazendo essas pessoas de massa de manobra, está ameaçando a todos, está processando a todos, está aterrorizando a Jennifer. Então, por favor, parem de atacar a Jennifer, parem de acreditar nessa loucura, porque assim vocês prejudicam não só uma pessoa e uma menor, porque ameaçar a Jennifer é ameaçar a criança também, e expor a criança a uma situação como essa, e ela é a maior prejudicada. Mas busquem fontes verdadeiras de informação. Acho que todo o trabalho foi feito para que as pessoas não façam uso político inadequado. Este é um portal que discute questões políticas, e essa questão, infelizmente, se tornou política. A partir do momento que você tem 500 mil de eleitores, a partir do momento que você usa esses eleitores como massa de manobra, tentando tirar de um movimento até então de esquerda para um movimento de direita, você está usando essas pessoas para manobrar compreensão jurídica sobre quem defende a família e quem não defende a família, como se a esquerda não defendesse, como se os progressistas não ligassem, e não é isso que eu vejo. Essa proteção que ele diz, a partir do momento que ele se coloca numa passeata e fala assim, eu estou na passeata do Nicolas, pela família, pelas crianças, pelos pais que foram afastados de seus filhos, ele está naquela passeata mentindo, ele está naquela passeata levando em verdade, está manipulando aquelas pessoas, está manipulando quem está na esquerda, quem está na direita. Então, quem continua assistindo este conflito familiar não entendeu que esse conflito familiar só existiu na cabeça dele, para gerar pix em favor dele e para destruir a vida da pessoa que ele diz que quer proteger, que é a filha dele, porque é a filha dele que está exposta a essa situação, a filha dele que tem a mãe ameaçada, a filha dele que tem que lidar hoje com uma realidade de que aquele pai que ela acredita, aquele pai que ela viu de ideal, que ele põe um ideal de pai, não é real, que aquele pai está usando para pedir dinheiro, para explorar e para mentir. Então, isso eu acho frisar uma coisa. Pegando a tua fala, Bruna, só frisar uma coisa, eu vou passar a palavra para a Jennifer também encerrar a participação dela, mas sou totalmente solidário à luta da Jennifer e de todas as mulheres que sofrem esse tipo de violência, mas lembrar que a principal pessoa prejudicada nesse processo todo é uma menina de 6 anos, que não está aqui, não deveria ter sido exposta, e que não foi perguntado a ela se ela queria ser exposta dessa forma. E ela não tem discernimento também para ser exposta dessa forma. A palavra está com você, Jennifer. Eu queria falar bem rapidinho, é só 2 palavras, Jennifer. Eu fiquei indignada quando ele falou que não estava, ele estava fazendo da audiência, que fazia 1 ano e chorando, que não podia ver a filha. Então, eu fiz uma pequena consideração lá que eu nunca comento. Fui na live e fiz uma pequena consideração, dizendo para ele, aqui, olha, caríssimo Leonardo, aqui não é o lugar para você reivindicar a visita da sua filha. Você pediu suspensão do processo, suspensão das visitas no processo, então, nós, advogadas, pedimos a você que peticione nos autos que você agora tem interesse de ver sua criança. Ele respondeu, doutora, vou lhe denunciar na comissão de ética da OAB, porque a senhora está violando o segredo processual. E também vou entrar com uma ação criminal contra a senhora por calúnia e difamação. Eu respondi, me mostra onde eu cometi calúnia e difamação e aponta onde eu quebrei o sigilo processual. E aí ele respondeu, vou lhe denunciar, vou entrar com processo contra a senhora. Era só. E eu disse que tem que ser o contrário, né? Vai lá, Jennifer. Eu queria dizer que essa história não é só sobre mim. O que me deixou aqui com coragem para poder contar
é que eu sei que tem muitas mulheres que passam por essa situação e que são caladas, oprimidas e assassinadas. Então, a gente não tem segurança. Ser mulher hoje está sendo perigoso, a gente fica numa situação de vulnerabilidade todo o tempo. E é isso, assim, a minha história é uma história de resistência. Quando eu consegui sair de Ponte Nova com a ajuda da Edna e de outras mulheres e consegui chegar em Belo Horizonte, eu falei, eu fui resistência. Foi o meu alívio, assim, de pensar, eu fui resistência. Eu consegui ficar lá e conseguir sair dessa situação sendo resistência e tendo coragem, porque eu também saí com algo que muitas mulheres que passam por situação de violência devem ficar espertas, que façam provas, tenham testemunhas, façam aqui, ó, notificação em cartório, tem as conversas, os prints, tudo registrado em cartório, porque depois eles manipulam tudo e jogam ainda a culpa em você, ainda te processam por calúnia. Então, tenha tudo registrado. E quando eu saí de lá, eu saí com a certeza. Eu saí, mas eu fui resistência. Foi muito dolorido. Para mim, foi como se eu tivesse levado uma pancada na minha cabeça que até hoje eu não consegui me recuperar. Mas mesmo assim, eu estou aqui com coragem para poder falar isso e trazer outras mulheres para junto, para que a gente consiga mudar as leis que nos oprimem, para que a gente consiga criar políticas públicas para que as mulheres sejam acolhidas da melhor maneira nos órgãos públicos. E se você está passando por algum problema, alguma situação, além de denunciar, que já é muito falado, né, os canais de denúncia, tanto no telefone, como no Defensoria Pública, quanto delegacias, também procurem ajuda de instituições que possam te acolher. Então, a gente tem o CRAS, a gente tem o CREAS, a gente tem instituições que não são oficiais do governo, mas que são ONGs. Procurem apoio à Casa das Mulheres, procurem apoio de sair. Tem verba, tem lugares que tem patrocínio e verbas para essas situações. Procurem se proteger, procurem sair do ambiente agressivo e tirem seus filhos desse ambiente também. É isso que eu tenho para falar. Um beijo, eu queria muito agradecer o Adriano, o Vitor Panchorra, o Pedro Zambada, a Edna e a Bruna, a doutora Bruna, por terem me acolhido, por terem abraçado a minha causa, que antes disso tudo virar midiático, de vir aparecer aqui, elas acolheram a minha causa, a gente nem sabia que iria chegar nesse lugar. Né, que se ele tivesse tomado uma postura diferente, não ia chegar nesse lugar, porque o meu lugar não é o de reclamar e me fazer de vítima, é fazer uma denúncia para ver se para a violência, para ver se estanca essa situação de guerra que não foi criada por mim. E eu queria deixar bem claro também que não existe guerra de sexo, isso não existe. Não tem eu, né, sendo a mulher, fazendo um cabo de guerra com ele do outro lado e ele defendendo os homens. Isso não existe. Eu respeito os homens. Eu não me sinto defendido. Eu não me sinto defendido. Tem tal como representante aqui dos homens heterossexuais. Pelo contrário, né? Ele queima meu filme, mas vai lá. Gente. Queima. Esse cabo de guerra não existe. Não vamos cair na pauta dele, não vamos cair nessa pegadinha. Eu não estou aqui para ficar me defendendo, então vai vir acusação. Não tenho interesse em me defender, eu tenho interesse em fazer a denúncia, porque existem milhares de mulheres passando pelo mesmo, e eu gostaria que elas se sentissem acolhidas, respeitadas, e que vissem que essa situação ela de dificuldade, de perseguição, pode mudar. É isso. E procure ajuda, pelo amor de Deus. Se você está passando por uma situação, procure apoio, não fique sozinha. Só quero mandar um recado final na participação de vocês. Ô, Estopa, se você for reagir ao corte, se você quiser falar qualquer coisa, diga que o fofoqueiro sou eu, tá? Eu sou fofoqueiro da esquerda, sou o maior fofoqueiro da esquerda. Espalha bastante no seu canal que eu ganho seguidor, tá bom? É isso aí. Meninas, um beijo, bom descanso para vocês, força para todos nós e contem aqui. Tchau. Os veículos aqui, a gente vai mantendo diálogo aqui. O que vocês precisarem denunciar, contem com a gente para a gente continuar essa conversa, tá? Obrigado, doutora Edna, Bruna, obrigado, Jennifer, pela coragem, pela integridade. Cuidem-se, viu? Até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau.
Vamos lá, gente. E agora, hein, turma? Pois é, né? Pode falar, Vitor, pode falar. Ah, a gente tá aqui, a gente vai falar o quê? Estamos sendo envergonhados, como o Pedro Zambarda falou, né, meu? E o pior, né, cara? O cara é advogado, o cara é comunicador como nós. Ele tem todas essas características que nós temos. Não, começou com essa uma loucura do presepada aí. Nicolas Ferreira, né, gente? Olha onde o negócio chegou, cara. Como eu quis dizer para as advogadas ali, elas obviamente elas não podem ficar falando de um advogado como advogado, né, por conta da ética da OAB, mas eu acho que seria cabível uma denúncia na OAB, obviamente, nesse caso, pelo uso da advocacia, até porque como se diz, o estatuto da OAB, ele fala de punição para advogados que não honram, né? Tipo assim, não quer dizer que é só no âmbito da advocacia, mas de atos sociais ou públicos que não honrariam, né, o status. Na verdade, ele não está honrando o status de absolutamente nada. Então passa também pela advocacia. Ele deveria, de alguma maneira, a OAB deveria questionar, né, a atuação dele como advogado, até porque ele está utilizando a advocacia, as leis e o status, né, de advogado para suprimir ou acovardar uma pessoa para que tome as devidas providências contra ele. Num canal de 500 mil de inscritos, né, gente? É uma coisa assustadora. Vai lá, Adriano. Conta o seu parecer. Agora vejam o público do Meteor Brasil. O sujeito está há praticamente 2 anos vendendo uma narrativa para o público, tanto do veículo que ele trabalhava, quanto para o seu próprio público da sua rede social, vendendo a seguinte narrativa: eu não posso ver a minha filha, estou sendo impedido de ver a minha filha, porque a minha ex-esposa não deixa eu ver minha filha, ela bloqueia as pessoas que eu uso lá para tentar combinar um ponto de encontro, seja no colégio. E aí, o sujeito que traz tudo isso a público está ali há 2 anos vendendo isso, e aí, quando a Jennifer vem finalmente se defender, ele ainda tem a pachorra. Ele ainda tem a pachorra de dizer que vai processar X. Ah, não. Mas você é panchorra, não é pachorra. É sem o N, Ele tem a pachorra sem o N de dizer que vai processar X, que vai processar Y, quando na verdade a gente descobriu aqui, eu já tinha trazido isso lá no Reflexões também, a fala da doutora Bruna Morato, que ele suspendeu as visitas. Ele estopa, suspendeu as visitas e chorando, usando a filha para pedir Pix e dizendo... Exatamente. Está provado tudo isso, gente. Ou seja, o cara chorando em lives, pedindo Pix, usando a imagem da filha, que não podia ver a filha, que não sei o quê, e agora a gente descobre que quem não queria ver a filha era ele, estopa. É inacreditável, gente. Adriano, você percebeu que na tua fala, você fez a ligação com o que eu falei aqui anteriormente? Ele está assediando as pessoas de processo. Perceba que tudo está ligado... tá tudo ligado à atuação dele como advogado, e o cara tem uma inscrição na OAB ativa. Você perceba que ele usa a advocacia para oprimir a ex-companheira, ele utiliza para fazer ameaças, ele utiliza como conhecimento, como se ele conhecesse mais e era melhor ela ficar caladinha antes que ele fizesse alguma coisa, e depois ele tenta oprimir as pessoas com assédio processual, assédio judicial, as pessoas que estão comentando o caso, entende? E ele foi o cara que descumpriu, mesmo sabendo de todas as leis, ele é que começou descumprindo toda a parte do sigilo de justiça. Então percebam que ele faz tudo ao contrário da lei e utiliza a lei contra as outras pessoas, né? Então, assim, ele infringe as leis e nos acusa de infringir as leis. É isso. Exatamente. É isso que ele faz. Mas é a clássica inversão, né, gente? Ele pega os fatos, ele torce, e a esperança dele... tem uma parte galhofa, quando ele diz, o Zambarda é fofoqueiro, fulano quer destruir o outro site. Tem uma parte galhofa, mas tem uma parte muito séria, que é o seguinte, ele quer nos desqualificar para ver se a gente para de falar. A gente não vai parar de falar. Exato. Agora é que a gente não vai parar de falar.
Mas não mesmo. Amigo, agora você entrou num caminho e assim, parabéns. Não, tem que dar uma salva de palmas pro campeão ter ainda ido na marcha do Nicolas Ferreira. Não, cara, é bizarro. Cara, Bizarro. Eu fiz a react de toda a participação dele lá, cara. Ele tava. Não, ele antes tava, de ele, tudo. Pode falar. não, eu ainda tava Ele tava com o shortinho. O Nicolas, né? Ele tava. Não, o pior é como ele tava vestido lá de shortinho baby look. Puta merda, de camisa baby look, mano. O que eu fico estupefato de verdade, gente, é que na sua live, Vitor, na sua live, antes de toda a realidade vir à tona, antes da Jennifer vir a público, gente, o cara chegou a dizer, não, é porque todos esses problemas pessoais que eu tenho é culpa da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, é culpa da esquerda, é culpa da Maria do Rosário, é culpa de, sei lá, 2 deputadas que revogaram a lei de alienação parental e que chorou, e bastou a Jennifer vir a público para ruir toda a narrativa mentirosa dele. Claro que e muito difícil, né? Que a Jennifer prova. Aqui mesmo, ó, olha as provas que foram apresentadas. Diferente dele, que só fica na retórica, né? Não, o atual site dele... Sobre as provas, tinha mais coisa para mostrar. É que, assim, a gente realmente tem um tempo reduzido e eu resolvi focar em alguns pontos. Mas, cara, é absurdo. Pode falar, Vitor, desculpa. Ó, o canal dele, do YouTube, ele tá utilizando a foto da filha, tá? Eu sei. Ele colocou, tá no banner. Ele colocou um slogan, que provavelmente vai ser um slogan que ele vai sair candidato por alguma coisa. Ele colocou assim, o slogan tá muito feito, tipo, parece que é um negócio meio político, assim, né? Meio de campanha política. Pela família, pelas crianças, pelo Brasil. Tipo assim, um slogan, né? Que não tem nada a ver com o canal dele. Então, quer dizer, ele botou aquilo ali pra alguma campanha política, porque isso não tem absolutamente nada a ver com o tema do canal, né? E aí é a foto dele com a filha do lado e bandeiras do Brasil, igual o bolsonarismo faz. Então, assim, ele continua na mesma tocada, cara. Ele não mudou absolutamente nada. E voltou com o canal ontem, já comecei a reagir lá, mas ele tá... e ele falou que eu sou o... Ele lançou um vídeo lá falando que eu sou o cara que tá acabando com a... Como que diz? Com a renda dele, com a renda com os dele, Pix, né? com o Pix. Ele falou que tá comendo miojo por sua culpa, Vitor. Ele mostrou 5 miojos empilhados assim, falou assim, galera, por causa do Panchorra eu só tenho mais 5 miojos. E agora... Manda o meu miojo, manda o Pix. E agora... Cara, é bizarro, mas ao mesmo véio. tempo dá um ódio, cara, porque é vergonhoso isso. A gente tá rindo, é um cara tá com rindo do ridículo, de inscritos. 500 mil de inscritos. Esse cara foi um dos fundadores de um canal aí que eu não vou mencionar porque eu não quero problema com outro canal, mas assim, cara, cadê a responsabilidade, gente? E assim, não é ataque, isso é pauta, a gente precisa se livrar de traidor, ainda mais em ano eleitoral. Olha o tamanho do perigo disso, gente. Tamanho do perigo disso. E a nossa responsa de ser comunicador, velho? Sim. A gente tem uma responsabilidade absurda, muito velho. grande. De qualquer palavra que a gente... Apesar da gente proferir milhares de palavras, a gente tem que ter responsabilidade. Quem tá defendendo ele, se tem alguém defendendo ele, tá errado. E assim, uma coisa que é importante dizer aqui, eu tô cobrando mesmo todo mundo. Cadê a galera que tá em silêncio? Vocês não vão falar nada desse assunto? Nem uma nota, assim. Porque assim, o DCM fez a parte dele, fez uma apuração. Trouxe um áudio inédito. O Meteoro tá fazendo a parte dele, tá trazendo uma apuração. O Reflexões Contemporâneas tá fazendo a parte dele. O Vitor Panchot tá fazendo a parte dele. Mas tem um monte de gente aí que tá quieta até agora. Ele citou ontem, tá? Ele citou ontem na live dele que o líder de um outro canal falou pra ele, você tem que continuar. Ele disse isso, eu não tô falando que o cara fez exatamente isso. Ele disse, mas Léo Estopa disse, olha... O cara do canal tal, ele me ligou e ele me incentivou, ele disse que eu não posso desistir e tenho que continuar. Eu achei gravíssimo isso aí. Agora, a pessoa está calada, a pessoa não falou. A pessoa está lá e não desmentiu também, né? Tipo assim, eu tô preocupado. Eu também. Eu tô realmente preocupado. Complicado. Eu também não posso, e eu falei isso também na live lá, eu não posso... culpar um canal por um ou outro, né? Sim, porque tem muitos canais grandes que tem 20 caras que trabalham. Então eu falei para as pessoas, gente, não tem nada a ver com o canal. Entrou nesse assunto também, a gente entrou nesse assunto por quê? Porque primeiro ele anunciou que é na marcha do Nicolas. Isso por si só é um caso absurdo. A marcha do Nicolas é notícia. Um comunicador de esquerda, ou supostamente que era de esquerda aí nessa marcha, é notícia.
Aí vem todo o caso, aí vem a ex-mulher dele falando as coisas. Gente, é notícia, não é fofoca, não é fofoca. É porque inicialmente, né, Pedro, o problema foi essa dita guinada ideológica. E essa noção torta, machista, que, briga de casal não se mete a colher. Pera um pouquinho. Com a quantidade de feminicídio, São Paulo campeã de feminicídio, vocês não contem com o meu silêncio, não. Mete a colher não, mete a pá, que é melhor, que pega mais. A pá. Dá mas voadora, isso, mas assim, é porque a coisa foi escalando, porque inicialmente o problema era, o pessoal pensava, eu vou confessar aqui para vocês o que eu já confessei lá no Reflexões, eu não acompanhava o conteúdo do Estopa. E um belo dia à noite, numa live, chegaram no chat, Adriano, você viu o caso do Léo Estopa? Para vocês terem ideia, eu falei, não, eu já tinha ouvido falar, mas não acompanhava muito ele. Mas o que foi? O cara se declarou de direita, bolsonarista e tal. Aí eu fui e comecei a acompanhar. Então, se inicialmente o problema foi essa dita guinada ideológica aí, que, analisando as últimas lives dele, sinceramente, como especialista em análise de discurso que sou, ele já carregava essas ideias há muito tempo. Não é discurso de alguém que mudou de ideia repentinamente. Não. Ele só achou um gancho. Não, ele já carregava essas ideias há muito tempo. Talvez ele não sei explicar se é uma vergonha ou se por conveniência ele se manteve ali com um discurso de esquerda, trabalhando em veículo de esquerda, mas já carregava dentro de si essas ideias tortas, essas ideias machistas, essas ideias que fortalecem o patriarcado, né? O machismo estrutural, ideias de direita, ideias red pill, né? Com o Vitor Panchorra mesmo, ele questionou a Lei Maria da Penha, dizendo que mulher forja a Maria da Penha, tira o cara de casa e vende as coisas. Ele falou na última live que existe um bolsonarismo moderado nascendo com o Flávio Bolsonaro. Ou seja, ele está criando uma nova modalidade de bolsonarismo, é isso? O Flávio Bolsonaro estava em Israel. Ele está criando o flavismo, né? A gente que é apoiador do Lula é bolsonarista de esquerda. Tá bom. Cara, é muito louco. Doente. Queridos, eu queria agradecer a presença de vocês. Teve alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar só pra gente fechar? Acho que já ficou perfeito. Ficou perfeito. Meus caros, a entrevista vai pro ar hoje. Eu tô vendo com a Sofia só o horário direitinho. Mando o link pra vocês. Pessoal da comunidade, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês deixaram de achar. É muito importante que esse caso repercuta. Compartilhem nas redes de vocês. Vai estar presente no canal do Meteoro Brasil e no canal do Mídia Livre. Vamos de vinheta final, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.